Homer e Ruia entram na delegacia. Eles entram na sala, e ela questiona se ele fez algo suspeito. Ele conta que trabalhou como garçom, substituindo um amigo. Ele questiona se a faculdade em que ela estudou tem boa reputação, e ela questiona se há alguém atrás do espelho. Ele pergunta o porquê de ela estar ali, mas ela afirma que veio ajudá-lo, assim como ele a ajudou quando ela estava prestes a morrer. Ela garante que sairão dali juntos. Através do espelho, Skender confirma que ele era o garçom que trabalhou naquela noite na cisterna. Sisek observa Atlas e acaricia sua cabeça. Ele permite que ela lhe faça carinho. Ela fica emocionada. Ela o cumprimenta. Bulent abre a porta, e Tomris questiona o que ele está fazendo ali. Atlas se esconde atrás de Sisek. A médica deixa claro que só os verá quando ela permitir. Ele afirma que nem o pior dos inimigos faria isso, mas ela o chama de insignificante e afirma que ele acabará numa lata de lixo. Bulent jura que descobrirá o ponto fraco dela. Tomris entra no quarto e vê a forca. Ela pede que Atlas não tenha medo e afirma que o pai não fará nada com eles, alegando que o mandará embora o mais rápido possível. Ela pede que ele deixe a mãe descansar um pouco, e ele a observa. Ela o leva e avisa Sisek que não demorará. Celebi põe o casaco em Gunis e afirma que já podem ir, contando que sua mãe já foi embora. Gunis diz que sua mãe jamais iria sem ela, mas ele a leva. O motorista diz que o hospital fica na próxima rua. Ela agradece e sai correndo. Gunis observa os corredores. Celebi sente dificuldade em levá-la. Ela olha para todos os lados à procura de sua mãe. Ela olha para a escada. Do lado de fora, Celebi diz que Semri não está ali e que ela deve acreditar nele, afirmando que jamais a deixará e que Semri não colocará mais a família em perigo. Eles entram no carro e partem. Gunis olha pela janela. Semri chega ao hospital e vê a polícia procurando por ela. Ela adentra o local. Gunis continua observando a janela. Semri caminha pelo corredor e vê que sua filha não está mais na cama. Ela volta rapidamente e vê o policial. Ele a vê e pede que não fuja. Ela começa a correr. Mais um policial a vê, e eles sobem as escadas. Ela sai pela porta e consegue sair do hospital. Atlas observa seu pai. Tomris diz que ele irá embora e questiona se ele quer que explique o porquê de ele estar ali por uns dias. Ela explica que eles ainda não se divorciaram, mas quando se separarem morarão ali. Ele a abraça e promete que Bulent irá embora rapidamente. Ela diz que verá como sua mãe está e pede que ele brinque com os brinquedos. Sisek observa a forca novamente. Ela se levanta, sobe novamente na poltrona e desamarra o lençol. Tomris questiona o que poderá dizer e afirma que a vida é bastante preciosa em qualquer situação. Sisek volta para a cama. Tomris diz que não consegue imaginar o que ela está passando e afirma querer que sua filha estivesse viva. Sisek questiona por Atlas e afirma que ele acha que é a mãe dele, sendo um pecado. Tomris afirma que, se Bulent descobrir a verdade, ele tirará Atlas dela e logo morrerá. Ela pede que seja uma mãe para o garoto pelo tempo em que se separam. Sisek concorda. A médica se retira. Semri caminha e vê Ozan à sua espera. Ele a vê, e ela se aproxima. Ela questiona o porquê de ele ter esperado, e ele afirma que assim ela poderia encontrá-lo. Ela entra no carro. Ele também entra, e eles partem. Ele diz que pode ligar o rádio, caso ela queira, e assim faz. Ela percebe que está tocando a música dela e de Gunis e se emociona. Ela chora fortemente. Celebi e Gunis chegam em casa. Ulya a cumprimenta e pede que sorria. A menina parte. Ela questiona onde está Semri. Ruia questiona quanto tempo irão esperar, pois está nervosa, e se admira por ele estar calmo. Homer diz que não é culpado. O comissário entra, e Taner lê os crimes dos quais ele já cometeu. Ruia afirma que são crimes menores e que não têm relação com as alegações, e questiona do que ele está sendo acusado. O comissário afirma que ele está sendo acusado de provocar a morte de 21 pessoas. Ruia fica chocada. Homer explica que fez um favor para Yavuzi, mas ninguém o viu mais. Ruia diz que isso não é motivo. Taner mostra a prova de que ele pagou alguém para adentrar o local,
mas Homer diz que nunca deu dinheiro para ninguém. O comissário pede que ele prove. Ruia questiona se eles têm prova, e ele afirma que tem uma testemunha que deve ser mantida em anonimato. O comissário diz que estão averiguando as provas e a testemunha. Homer exige que digam o nome da testemunha. Skender pede que ele não faça nada que provoque atenção, e Selim afirma que nunca o trairá. Sisek está na janela. Atlas entra no quarto e se aproxima. Ela questiona o que foi. Ele mostra o globo de neve que ela lhe entregou no dia do incêndio. Ela se emociona. Ele entrega uma folha de papel onde diz: "Não vá." Ele sai correndo do quarto. Sisek chora enquanto observa o globo. Ruia diz que eles não têm provas concretas contra ele. O comissário diz que a justiça será feita, e ela deixa claro que Homer não está sozinho. Homer pede para conversar um minuto com ela. Ela pede que comunique a Ozan sobre tudo e diz que agora não precisa mais retornar ali para que não tenham problemas, pois não deixarão que seja sua advogada por ser de família nobre. Ele afirma que isso tem de ficar claro, dizendo que não quer advogado e exigindo que ela não volte mais ali, e se retira. Kenan questiona o que ela está fazendo ali e diz que conversarão em casa. Homer vê tudo. Tanner questiona se ele achava que a família dela deixaria ele ficar com ela. Homer diz que não precisa de ninguém, graças a Deus. Ruia e seu pai saem dali. Kenan pede que ela não se meta com canalhas. Ruia relembra que ele salvou sua vida. Kenan diz que contratará um bom advogado e afirma que não a quer perto dele. Ela diz que Homer não quer sua ajuda e que irá para casa depois de resolver tudo. Sisek vai até Tomris e mostra que Atlas sabe sobre ela. Ela escreve para que a médica possa ler. Tomris diz que deve manter o plano, não importa o que aconteça. Ela observa Bulent. Ele fala ao telefone dizendo que pagará sua dívida e a vê. Também conta que é genro de Tomris, alegando que não haverá divórcio nenhum. Tomris diz que Atlas já a escolheu como mãe e que ela não tem mais nenhuma opção. Ela também conta que Atlas não fala por causa do pai e afirma que ele não descobrirá nada se seguirem o plano. Ele escuta tudo atrás da porta. Tomris diz que não há como voltar atrás. Bulent a cumprimenta e pede que mostre seu rosto. Tomris questiona o que ele quer. Ele diz que ela está em sua mão. Ela fecha a porta na cara dele. Seer fala ao telefone analisando uma foto de uma garota para ser pretendente de Ozan. Ela desliga ao ver que seu filho retornou. Ela fica irritada ao ver que Semri voltou. Ozan diz que explicará tudo. Seer pede que não a engane. Semri tenta explicar, mas acaba passando mal. Seer questiona se ela está grávida. Semri lava o rosto e confirma que precisa ir a uma farmácia. Ozan diz que ela não pode sair, e Seer fica abalada por estarem abrigando uma fugitiva. Ele pede que não faça show e questiona do que ela precisa. Ela afirma ser um teste de gravidez. Seer continua preocupada. Ozan se retira para comprar. Adnan conta tudo sobre Ozan, ligando a Homer. Celebi diz ter asco dele e exige que vasculhem o bairro, mas pede que não chamem a atenção. Ozan fica sabendo na farmácia que Homer foi levado hoje pela polícia. Ele pede um teste de gravidez. A senhora questiona quem ele engravidou, mas ele não dá a mínima atenção e afirma ao atendente que pagará depois. Ozun mostra a casa de Ozan, e Ruia afirma que soltarão Homer quando provarem que é inocente. Ozun diz que não irão, pois são pobres, e mostra a Ozan. Ele entrega o teste de gravidez e afirma que terá de sair. Eles escutam a voz de Ruia. Ela vê Semri e fica feliz em vê-la. Semri exige que avise a Celebi de uma vez e questiona se ela está ao lado dele. Ruia jura que o marido não sabe onde ela está. Ozan pede que escute o que ela tem a dizer. Ruia diz que acredita nela, mas que deveria ter visto antes. Semri diz que não acredita mais. Seer cumprimenta Ruia. Semri diz que não pode mais ficar ali, mas Ozan afirma que a prima está sendo sincera. Seer pede que agilizem as coisas. Ruia diz que não dirá nada a ninguém, mas a prima não acredita. A velha questiona se elas têm algum laço sanguíneo. Semri exige que não a toque, mas Ruia promete que não contará nada para ninguém. Semri afirma que ela é controlada por todos, dizendo que não é diferente deles,
e relembra que implorou por 7 anos por ajuda, mas nunca acreditaram. Ozan questiona para onde ela irá. Semri diz que prefere acreditar no diabo do que nela. Ruia conta que está sabendo que Celebi a dopava com medicamentos. Semri tenta subir, mas Seher diz que acabou de encerar o chão. Semri pede desculpas. Ruia diz que não contará a ninguém. Ozan pede que a deixe sozinha. Seher a chama para tomar um café, mas Ruia recusa. Ozan questiona se ela está bem, e ela conta que Omer lhe mandou ali, pois foi preso por causa do incêndio na cisterna. Semri se olha no espelho. Taner avisa que acabou de chegar um advogado enviado por Kenan. Omer manda ir embora, alegando que não quer a piedade de ninguém. Eskender dá suas informações sobre Omer e Ruia para uma matéria. Ele pede que use uma conta indetectável para o tweet. O comissário aconselha que ele aceite o advogado e prove sua inocência, ou nunca mais verá a luz do dia. A secretária diz que ele pode acompanhar a repercussão nas redes sociais. Ruia relembra a conversa que teve com Semri. Ela lembra de como seu pai não a quer perto de Omer e de como Semri e Omer estavam certos. Ela está prestes a voltar para o carro, e Eskender diz que ela está ao lado do assassino da Sisek. Ela defende Omer e afirma estar apenas ajudando. Ele diz que não aguenta mais vê-la perto dele. Ela diz que não faz o menor sentido voltar para ele, já que a deixou para morrer. Eskender diz que é inocente, diferente de Omer. Ruia diz que ele está mal informado e afirma que irá inocentá-lo, pois continua sendo advogada. Adnan vasculha o bairro junto de Celebi. O capanga afirma que confirmou que Semri está no local. Ela espera o resultado do teste de gravidez ansiosamente. Ela vê o resultado e confirma que não está grávida. Ela joga o teste no lixo. Ela vê CR e conta que não está grávida. Ela afirma que isso é muito bom, pois não está cuidando bem da filha que tem. Semri diz entender a situação dela e afirma que não deve se preocupar, pois não há a menor possibilidade de eles se envolverem. Eles descem do carro. Celebi observa a casa. Semri vê quanto dinheiro ainda lhe resta e nota que Celebi está se aproximando. Ela acha que a culpa é de Ruia. Ela questiona o que fará agora. Ela desce rapidamente as escadas e escuta a campainha tocar. Seher abre a porta, e Semri escuta a conversa. Seher pede que entre e deseja que seja bem-vindo. Ele retira os sapatos, e ela entrega um par de chinelos. Semri se tranca. Eles sobem as escadas. Ele escuta o barulho, e Seher diz que eles poderão conversar em particular à vontade. Celebi diz que sua esposa descerá se quiser. Seher diz que trará uma xícara de café. Ele se acomoda. Semri está desacreditada. A velha serve o café. Ele toma um gole. Semri pede ajuda a Deus. Celebi diz que veio engolindo seu orgulho e afirma que está sentindo bastante vergonha dessa situação, alegando que está cansado de tudo. Ele diz estar ferido, relembra que não pode deixar a mãe de sua filha acabar na prisão e também diz que terão outro filho. Seher diz que ela fez um teste de manhã e não está grávida. Semri fica chocada. Os repórteres cercam o carro de Ruia. Ela sai do carro exigindo licença, pois logo dará uma justificativa. Ela afirma que Omer é inocente e entra na delegacia. Celebi diz que Semri não vai descer e agradece o café e a compreensão. Ele deixa seu cartão para que ligue sempre que precisar. Ele diz que voltará em outra hora. Ela permite que ele suba as escadas. Semri ouve os passos. Ela pega uma caixa e volta ao local. Ele se prepara para abrir a porta e afirma que não há nada que possa separá-los. Também diz que nunca ficou longe dela por tanto tempo, suplicando que não resista, alegando que poderia prendê-la hoje mesmo. Ele insinua que ela tem até amanhã à noite para decidir. Também diz que não a levará à força, mas continuará sendo uma fugitiva da justiça. Ela ouve tudo. Ele desce as escadas. Ozan pede que ajude Semri, pois Celebi está em sua casa. Ozan vai correndo. Celebi desce as escadas. Ozan encontra Adnan, e Seher se despede de Celebi. Celebi insinua que ele está fugindo dessa situação, mas Ozan diz que jamais foge. Ozan tenta agir, mas a mãe o chama. Celebi debocha.
Seer a chama para comer. Celebi diz que estava certo sobre ele estar fugindo e se retira. Seer o chama novamente e afirma que ele está se metendo em problemas. Celebi diz que não é um problema que vale a pena lidar e afirma que é a última noite de Semri naquele local. Semri relembra de Gunis ouvindo uma discussão entre os dois. Ela cai aos prantos. Seer diz que podem deixar Celebi entrar e afirma temer que algo de ruim aconteça, dizendo que Semri é mentirosa. Também relembra que Celebi era o prefeito e não forçou nada. Ozan diz que não pode mais acreditar em sua mãe. Seer diz que ele só pode estar sob algum feitiço. Ozan adentra, senta e questiona se ela está bem. Ela enxuga as lágrimas e afirma que, quando seu pai morre, você é chamado de órfão, mas questiona como é chamado quando sua mãe mata seu pai. Também diz que seu maior medo era acharem que ela era igual à sua mãe, mas afirma que se tornou mais parecida com ela do que tudo aquilo que lutou para não ser. Também conta que teve Gunis, mas não vai deixá-la viver seu destino. Também diz que não pode ficar mais ali. Seer escuta e dá graças, pedindo que seja para sempre. Ozan pede que pense melhor. Ela pede que Deus ponha juízo na cabeça de seu filho. Semri conta que tem até amanhã à noite antes que Celebi a denuncie para a polícia. Ozan diz que isso é provocação e que ela está mordendo a isca. Semri afirma que Celebi não blefa. Ozan questiona se ela voltará para o marido, e ela afirma que faz tudo pela sua filha. Ele questiona o que acontecerá se ele lhe der choques ou aumentar a dose para controlá-la, dizendo que ela pode estar livre por outro dia, pensando na liberdade.